A crise afetou não só o número de postos efetivos de emprego, como também a quantidade de vagas de estágio. Mas para esse ano, de acordo com o Núcleo Brasileiro de Estágio, a expectativa é que as empresas abram para as contratações. A estudante de jornalismo Laiane Bittencourt começou 2018 com o pé direito. Ela conseguiu superar todos os obstáculos impostos pela crise e acabou de ser contratada como estagiária numa empresa. Eu mandava muitos currículos, até achar uma oportunidade, assim, foi difícil, foi um pouco difícil. Há muita concorrência, há poucas vagas. Neste semestre há um pouco mais, então ajuda nós estudantes a acharmos oportunidades, mas é difícil, assim, há muita concorrência. Assim como Laiane, Vinícius Lima também começou o ano bem. Este já é o terceiro estágio que ele faz, mas em experiências anteriores sentiu na pele o efeito da crise. Eu estava trabalhando quase um ano já de estágio numa empresa e eles tiveram que fechar por conta da crise e geralmente sempre começa despedindo os estagiários, né? Então, você vê assim, uma diferença na quantidade de vagas que são oferecidas, na quantidade de processos seletivos, até mesmo nos salários, né? Nos pisos salariais, você vê que geralmente abaixam também. O bom é que agora as expectativas estão maiores. A situação econômica do país começa a dar sinal de melhora e as empresas vêm seguindo o mesmo ritmo, aumentando o número de contratação. A previsão aí são 35 mil novas vagas, né, para os meses de janeiro, fevereiro e março, para os mais variados cursos, né? Então, a área de administração, a área contábil, a área de tecnologia, aí que temos um maior volume de vagas. O mercado está se recuperando, então as empresas querem investir em novos estagiários até para obter essa recuperação. E não só a empresa cresce, mas o estagiário também. Olha só o que aconteceu com Jonathan Mendes. E aí eu entrei como estagiário, fiquei 6 meses aqui no estágio, e aí por uma necessidade da empresa e até por conta do meu trabalho, eu acabei sendo efetivado. E aí eu vim evoluindo aqui dentro, já estou há 6 anos aqui na empresa. Sem sombra de dúvida, sem estágio não teria como eu crescer, aprender e chegar onde eu estou hoje. Agora vai uma dica, hein? Se você está procurando um estágio entre os meses de janeiro e março, as oportunidades aumentam. Sim, é que por ser um período de férias, muitos estudantes deixam de lado a pesquisa por vagas e, por outro lado, as empresas procuram preencher seu quadro de funcionários, já que no final do ano anterior, muitos contratos foram encerrados. E para quem vai correr atrás de uma oportunidade, o alerta é o seguinte. Primeiramente, quando ele vai participar de um processo seletivo, ele buscar informações da empresa, né? Entender o segmento e saber se ele quer realmente estagiar naquela empresa, né? Ver a localização, se vai ser de fácil acesso para ele conciliar também com os estudos. Buscar cursos, né, que dão dicas em relação aos processos seletivos, cursos específicos de alguns requisitos técnicos que algumas áreas solicitam. Ele tendo essa formação, ele já sai na frente também. Tomar cuidado com o português, na forma de se expressar também é importante, treinar tanto a escrita, a leitura e também o idioma inglês. Hoje o idioma é muito importante, principalmente o inglês. A OMS, Organização Mundial da Saúde, colocou o estado de São Paulo em área de risco para a febre amarela. Desde janeiro do ano passado, 21 pessoas morreram em decorrência da doença no estado. Em comunicado oficial, a entidade afirmou que a decisão foi tomada a partir do crescimento do nível de atividade do vírus da doença no território paulista desde o final do ano passado. Com isso, a OMS recomenda que toda pessoa que pretende viajar para qualquer ponto do estado, partindo de dentro do Brasil ou de outros países, tome a vacina contra a febre amarela com 10 dias de antecedência. A organização informa ainda que a avaliação é um processo permanente e que pode vir a indicar novas áreas de risco no país. Desde dezembro de 2016, foram registradas ocorrências de febre amarela em macacos em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. De lá para cá, foram 788 casos em humanos, dos quais 265 resultaram na morte do doente. Nesta terça-feira, o governo de São Paulo disponibilizou 500 mil de doses da vacina em todo o estado. O governo ainda pediu ao Ministério da Saúde para antecipar a campanha da vacinação fracionada, que está prevista para começar em 53 municípios no dia 3 de fevereiro. As conversas entre os dois órgãos ainda estão em andamento. O Rio de Janeiro também está em alerta depois da confirmação de 2 casos de febre amarela na última sexta-feira. Em período de alta circulação de turistas no estado, a recomendação da Secretaria de Saúde do Rio é que as pessoas já venham vacinadas.
Os 2 casos confirmados da doença este ano no Rio de Janeiro são do tipo silvestre, transmitido por espécies de mosquito presentes em áreas de mata. Você acompanha agora outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Um incêndio atingiu uma casa no bairro São Gonçalo, em Taubaté. De acordo com os bombeiros, o fogo começou em um amontoado de entulho e se espalhou rapidamente pelo local, mas ninguém se feriu. Apenas uma casa abandonada foi atingida pelas chamas. Segue o repórter setorial. A obesidade é um dos fatores que levam à diabetes tipo 2. E no Brasil, milhões de pessoas têm que conviver com essa doença. Atualmente, 14 milhões de brasileiros têm diabetes e as consequências dessa doença em seu estágio avançado já causam mais mortes no Brasil do que o câncer. De acordo com os médicos, o sobrepeso e a obesidade são os principais fatores que levam à diabetes tipo 2. Isso porque a gordura leva à resistência periférica à insulina. Controlar esse tipo de diabetes é uma das maiores preocupações médicas. Nas gestantes, mesmo sem ter diabetes, as mulheres correm o risco de desenvolver a doença durante a gestação. É a chamada diabetes gestacional, que quase sempre desaparece depois que o bebê nasce. Quando a mulher está grávida, o organismo dela passa por uma série de alterações hormonais. Alguns desses hormônios produzidos podem reduzir a ação da insulina, que controla a glicose no sangue. E é esse descontrole que leva à diabetes gestacional, que atinge de 2 a 4% das grávidas. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, cerca de 45% das mulheres com diabetes gestacional podem desenvolver ao longo da vida diabetes tipo 2. Por isso, é importante manter uma dieta alimentar e praticar atividade física durante a gravidez. Todo início de ano acontece uma movimentação no mercado de trabalho. É nesse período que as empresas colocam em andamento novas contratações. E com isso, surgem novas oportunidades. Aqui na nossa região não é diferente. A repórter Carolina Silva foi ao balcão de empregos de Taubaté. Aqui em Taubaté são 50 vagas disponíveis. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre elas é a Maria Tereza, que é coordenadora do balcão de empregos. Olá, Maria Tereza. Explica para a gente para quais áreas estão disponíveis essas vagas. Olha, eu tenho vagas para vários segmentos aqui no balcão de empregos. Entre elas eu tenho mensageiro, operador de telemarketing, coordenador de merchandising, caldeireiro, eletricista de manutenção, vagas de vários segmentos. E quem estiver interessado, o que precisa fazer para se candidatar a uma dessas vagas? Olha, o candidato tem que ter um cadastro aqui no balcão de empregos, né, aqui no piso superior da Rodoviária Velha. Ele vai trazer carteira de trabalho, RG, CPF, comprovando de residência, mais o currículo atualizado. Aí, mediante a experiência do candidato, a gente faz o envio dos currículos às empresas que estão solicitando esses candidatos. Maria Tereza, fala pra gente algumas dicas para quem está procurando emprego. Olha, acho que a primeira dica é um currículo bem elaborado, né? Então, o candidato tem que ter ciência do objetivo que ele quer, o que ele quer atingir em termos de meta profissional, elaboração de um currículo bom, depois a postura na hora da entrevista e um vestuário adequado na hora da entrevista. Isso é muito importante. Pode fazer diferença entre a contratação ou não. Então, essas dicas que você deu aí pra gente pode ser o diferencial para a pessoa ser contratada em meio a tantos concorrentes? Exato, porque as empresas, né, no montante de currículos que são enviados, o primeiro item é a elaboração. Se o currículo é mal elaborado, obviamente a empresa acaba que deixando em segundo plano. Então, um currículo bem elaborado acaba fazendo a diferença. Muito obrigada, Maria Tereza. Além dessas 50 vagas aqui no balcão de emprego de Taubaté, o programa Acelera Taubaté também está com mais 200 vagas disponíveis. Mais informações, os interessados podem vir aqui ao balcão de empregos que fica em cima da Rodoviária Velha de Taubaté. Segue o repórter setorial.
O governo pediu que o BNDES devolva 130 bilhões de reais que a União emprestou ao banco. Os valores foram depositados para que houvesse dinheiro disponível para investir em desenvolvimento no país. Mas o governo teme que a devolução desses valores acabe comprometendo 80% do PIB do Brasil com a dívida pública. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai devolver cerca de 130 bilhões de reais para a União. O motivo é a quitação de empréstimos com o Tesouro Nacional. Acontece assim, o BNDES é um banco público federal que financia diversos investimentos a juros bem menores do que os que são praticados no mercado financeiro, já que os juros do BNDES não são baseados na taxa Selic, e sim na taxa de juros de longo prazo, a TJLP. Isso pode mudar, inclusive, já que a Câmara dos Deputados já aprovou uma medida provisória que muda a base dos juros do BNDES da chamada TJLP para TLP. A mudança de nome é simples, mas na prática a alteração é bem significativa, já que essa nova taxa que vai ser praticada pelo BNDES, dentro de 5 anos, vai se igualar à taxa de juros de mercado. Ou seja, o BNDES vai acabar oferecendo o mesmo juro que é cobrado nos bancos públicos e privados. Mas, por enquanto, a taxa de lá é a melhor. Só que, no caso, o BNDES gere os investimentos no Brasil, emprestando dinheiro não só para o governo, mas para as empresas privadas também. E para o banco ter liquidez, ou seja, dinheiro disponível para os empresários interessados, o BNDES usa o dinheiro do Tesouro Nacional. Entre 2008 e 2014, o banco recebeu cerca de 530 bilhões de reais do Tesouro. Desses 530 bilhões que foram emprestados, o governo já recebeu de volta cerca de 150 bilhões. Só que agora os cofres públicos estão com pouco dinheiro e o Tesouro Nacional precisa honrar os compromissos financeiros pagando os títulos da dívida pública, por exemplo. A dívida pode comprometer 80% do PIB. Para que isso não aconteça, o governo quer que o BNDES devolva o restante desses valores, mesmo que isso comprometa a capacidade de investimento em desenvolvimento no país, já que o banco vai ter menos recursos para emprestar para outros investidores. A informação sobre a devolução do dinheiro já foi confirmada pelo Departamento de Planejamento do banco, que ainda não informou a data do pagamento e se ele vai ser feito de forma parcelada. Esses valores retirados do Tesouro Nacional e emprestados ao banco acabam não influenciando na dívida do governo com o BNDES, mas aumentam a dívida geral, uma vez que saíram dos cofres públicos. O Jornal Repórter Setorial faz agora um rápido intervalo e na volta vamos falar dos benefícios do INSS. Continue conosco, voltamos em instantes.